Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus seja nos nossos corações. Este é mais um encontro de afinidades. Para nós, a afinidade é a busca do conhecimento, sem falarmos que o compartilhamento do tempo vai criando a empatia. Embora preparemos o material com alguma antecedência, sentimos o respaldo de todos aqueles que nos acompanham. Falamos do estudo do livro Consolador, do Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico Xavier. Na semana passada, todas as questões vistas foram relacionadas à medicina. E hoje ainda teremos algumas questões nesse tema. Depois falaremos de outro tema muito rico, que é a educação. Ainda não encerraremos com a ciência. Faremos isso na próxima semana. Quando, se Deus permitir, também iniciaremos com a filosofia. Aproveitando ainda esse ambiente da medicina, queríamos começar com uma fala de Emmanuel, porém do livro Pensamento e Vida, no capítulo 28, intitulado Enfermidade. Guardemos assim compreensão e paciência, bondade infatigável e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. Bem propício para a nossa geração, essa geração enferma, carente de compreensão, de paciência, de bondade, de tolerância, de renovação mental. Precisamos dessa renovação para não promovermos o retorno antecipadamente ao plano espiritual. Lembramos do livro de André Luiz, Missionários da Luz, que fala a respeito dos completistas, ou seja, daqueles que conseguem chegar ao fim do tempo da programação reencarnatória. Vamos iniciar agora as questões de hoje. E a primeira questão de hoje é a de número 105. O fato de um guia espiritual receitar para determinado enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? E responde o mentor: o guia espiritual é também um irmão e um amigo, que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, alvitrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física. Mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores, na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Bem esclarecedora a resposta de Emmanuel, lembrando-nos mais uma vez que a prioridade é a experiência reparadora do espírito. E quando é necessário desencarne dentro deste contexto, assim acontecerá. Mas os benfeitores espirituais estarão sempre amenizando as dores e nos fortalecendo em cada circunstância. Mas nós não devemos esquecer a continuidade da vida. Os ciclos se encerram, mas a vida continua. Como nos anos letivos,
Quando encerramos o conteúdo curricular daquele ano, temos de passar adiante. Os benfeitores espirituais buscam promover sempre a esperança, porque ela deve ser real. Dias melhores virão sempre, neste plano ou no outro. É a lei de progresso. Questão 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Responde o mentor. O homem não tem o direito de praticar a eutanásia, em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma, e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito, em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis, e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Esse é um tema que devemos estar bem esclarecidos. Não podemos esquecer que a vida não se restringe a esse plano. Ela tem continuidade, como falávamos há pouco. E as experiências aqui vivenciadas têm sempre o propósito de preparar uma situação melhorada no nosso retorno ao plano espiritual. Por mais que sejamos tentados a aliviar o sofrimento dos nossos afetos ou os nossos próprios sofrimentos, não esqueçamos que estamos interrompendo a oportunidade de resgates preciosos para o espírito imortal. Entendamos, Deus acompanha todos os acontecimentos. Ele é o Pai amoroso, sempre proporcionando o melhor para os seus filhos. A literatura espírita é muito vasta nesse tema, mas traremos apenas algumas citações para que sedimentemos esse conteúdo com muito discernimento. Iniciamos com a fonte que sempre buscamos, o Livro dos Espíritos. A questão é a 953. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? E respondem os instrutores espirituais: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Diante dessa resposta, estando Kardec falando da eutanásia praticada pelo próprio enfermo, ele insiste. Concebe-se que nas circunstâncias ordinárias o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E Kardec lhe pergunta: quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias.
Traremos agora uma fala de André Luiz, que se encontra na segunda parte no capítulo 7 do livro Sexo e Destino, falando da eutanásia, agora praticada por terceiros. Felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais por agora o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos antes do regresso ao aconchego do lar. Se não vos sentis capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança, com que as luzes de outras auroras lhes rociam a face. Esses gemidos que se arrastam do peito aos lábios, semelhando soluços encarcerados no coração, quase sempre traduzem em cânticos de alegria, à frente da imortalidade que lhes fulgura do além. E ainda, mas agora já concluindo, São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Questão 107. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? E responde o mentor: a fundação de um hospital em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico constitui realização generosa, na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que as patrocinem, porquanto dentro delas o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos, para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico das almas, que curou os cegos e os rancenianos, os tristes e os endemoniados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinaria divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhes as peças, de modo a que se não deturpe a grandeza profunda dos fins. Hoje já existem em torno de 15 hospitais espíritas em 5 estados brasileiros.
um número pequeno se comparado com o número de hospitais existentes, e também levando em consideração a quantidade de espíritas no Brasil, mas de importância muito grande, porque comprova esse despertar, que tende a se expandir, pois é o processo natural de evolução. E como nos fala o benfeitor, essas instituições precisam de profissionais abnegados e conscientes da nossa espiritualidade e de todo o processo evolutivo. E eles já se mostram, senão não existiriam os hospitais. São missionários da seara de Jesus, conscientes da nossa realidade. Atualmente, em cursos de medicina no Brasil e até no exterior, já se paga disciplina neste contexto de associação entre espiritualidade e saúde. Estamos começando a entender a integralidade do ser humano e a necessidade de adaptação a essa realidade. Somos espíritos e, na maioria, espíritos enfermos. Essa foi a última questão relacionada à medicina. E nós vamos concluir essa abordagem com mais uma passagem do livro Pensamento e Vida. Inclusive, sugerimos pelo menos a leitura de 2 capítulos desse livro. Seria o capítulo 15, intitulado Saúde, e o capítulo 28, intitulado Enfermidade. Já tiramos algumas falas, do capítulo 28, e aí vai mais uma. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que aprisionem ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma, que lhe impõem desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles hauridos nas decepções e nos dissabores, que adotamos por flagelo constante do campo íntimo. Agora adentraremos em outro tema de suma importância, educação. E antes de trazermos as questões, vejamos o comentário da questão 917 do Livro dos Espíritos. A educação convenientemente entendida constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro pensar-se que para exercê-la com proveito baste o conhecimento da ciência. Faça-se com o moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias, muito maior do que se julga é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. Nesse comentário já temos bastante material de reflexão. Mas vamos para as questões. A primeira nesse tema é a de número 108. Onde a base mais elevada para os métodos da educação, para os métodos de educação? E responde o mentor espiritual: as noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família. E essa resposta, gente, vale a pena repetir. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda a educação no Sagrado Instituto da Família.
Entendemos então, quando nos diz Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9: Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Emmanuel já nos fala que a instituição responsável por essa base é a família. E a prioridade não é preparar os filhos para o sucesso no mundo físico, pois esse é um tempo breve. O mais importante é trabalhar no combate das más tendências e no desenvolvimento das virtudes que nos aproximam de Deus. E a pedagogia utilizada pelos pais deve ser a da exemplificação. Questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Vejamos a resposta do benfeitor, que traz muito conteúdo também para analisarmos com bastante atenção. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis porque o lar é tão importante para a edificação do homem e porque tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Caríssimos amigos, no Livro dos Espíritos, no comentário da questão 385, encontraremos: os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada
de que terão de dar contas. A benfeitora Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, Psicografia de Divaldo Franco, no capítulo 23, denominado Educação, referindo-se à criança, considera tratar-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas, empenhado na conquista da felicidade, redescobrindo o mundo e se reidentificando, tende a repetir atitudes e atividades familiares em que se comprazia antes, ou através das quais sucumbiu. O espírito Camilo, através da psicografia de Raul Teixeira, no livro Desafios da Educação, elucida que para a doutrina espírita, a aparente inocência da infância oculta bagagens alicerçadas ao largo dos séculos e séculos de levantares e de quedas, adquirindo experiências importantes na rota da grande vida. Dessa forma, educá-la significará trabalhar para podar ou inibir a ação dos elementos perniciosos trazidos no seu âmago, ao mesmo tempo em que se lhe incrementarão e incentivarão as conquistas felizes, maduras e enobrecidas que demonstre. A infância bem educada dará ensejo à juventude bem estruturada. Em termos gerais, o que produziria o surgimento de uma sociedade de adultos capazes de cultivar e cultuar a honradez, o trabalho, a honestidade, a fraternidade e a fé robusta, porque amparada pela razão e pelo altanado sentimento. Temos ainda uma importante informação trazida pelo pediatra e palestrante espírita Ricardo de Bernardi, no livro Gestação Sublime Intercâmbio. Na fase embrionária e fetal, mesmo não havendo desenvolvimento neurológico que permita ao cérebro registrar informações, o espírito, por meio da memória chamada extracerebral, registra informações e experiências captadas pelo filtro materno no meio exterior. Os pensamentos maternos de nível elevado, as ideias de paz, fraternidade e amor ao próximo, ou outros valores éticos, podem e devem ser utilizados para, desde agora, durante a gravidez, educar aquele que aporta no templo do lar. Muitas informações preciosas. Vamos tentar sintetizar. A criança que nasce é um espírito milenar, trazendo sua bagagem de hábitos adquiridos ao longo das experiências passadas, necessitando de renovação. O período apropriado para a aquisição de novos valores é a infância, porque a criança ainda não teve acesso ao seu patrimônio. É como uma folha de papel em branco, mas trazendo uma leve marca d'água. Deverão ser registrados novos caracteres com uma boa impressão. Mais tarde, a marca d'água ficará mais forte. Porém, os novos registros não permitirão que se evidencie. No entanto, quando tardio, depois que a marca d'água já se evidenciou, não se conseguirá a impressão de novos registros. E o responsável por esses registros são os membros da família, mais especificamente os pais.
Mas, nos diz novamente Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? E responde o mentor: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do Espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Novamente trazemos a benfeitora Joana de Ângeles. A instrução é setor da educação, na qual os valores do intelecto encontram necessário cultivo. A educação, porém, abrange área muito grande, na quase totalidade da vida. No período de formação do homem, é pedra fundamental. Por isso que ao Instituto da Família compete a indeclinável tarefa, porquanto pela educação e não pela instrução apenas se dará a transformação do indivíduo e, consequentemente, da humanidade. Questão 111. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? E responde o benfeitor espiritual: quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais do seu coração, será acertado cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos, por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo às circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus,
onde a mulher, em qualquer estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com seus discípulos. Na resposta do benfeitor, transparece a importância da energia sexual. Essa energia não só reprodutora, mas energia criadora, que deve ser direcionada no caminho do equilíbrio. Nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, no livro O Ser Integral, que o sexo é santuário da vida. Estimulado pelo amor, que lhe tem ascendência emocional, propicia as mais altas expressões da beleza, da harmonia, da realização pessoal. Por essa importância, entendemos verdadeiramente que os educadores ou orientadores dessa energia têm que ser habilitados por sentimentos nobres. E como nos disse Emmanuel, por enquanto os mais capacitados são os próprios pais. Amigos queridos, conseguimos estudar 7 questões, mas com material para grandes reflexões. Vamos concluir por hoje. E queríamos sugerir a leitura dos livros Desafios da Educação, citado hoje no estudo, e Nossos Filhos são Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda. Agradecemos imensamente a companhia de todos. Inclusive, queríamos comunicar que estamos fazendo reunião virtual para comentarmos o conteúdo e tirarmos algumas dúvidas. Se alguém tiver interesse de participar, por favor, postem nos comentários, que entraremos em contato. Que nosso Mestre Jesus nos envolva a todos com seu olhar misericordioso, bênçãos de luz e bem, e até a próxima semana, se Deus assim permitir.